Exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Segundo o mesmo Espírito. E que o Washington nessa noite ele possa estar encharcado desse Espírito Santo de Deus. E que ao se levantar todo humano dele fique no chão e se erga mesmo um profeta que usará a boca dele para profetizar um dia de graça na presença do Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos que estão em casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo atinja profundamente o coração de cada um de vocês que estão conosco nessa noite, acompanhando esse grupo de oração pelo Facebook. E que alegria, Léo, que alegria quando o coordenador me ligou e perguntou se eu poderia estar aqui. Eu falei, meu irmão, não foi vós que me chamaste, mas foi o próprio Cristo, porque o meu coração estava ardendo de vontade de anunciar o meu Jesus Cristo. E eu digo para você, se o inimigo tentou parar esse grupo de oração, ele quebrou a cara. Porque se depender do grupo de oração Rainha da Paz, as pedras não falarão. Se depender do pároco dessa comunidade, dessa paróquia, as pedras não falarão. Porque muitos usaram isso como pretexto para poder deixar de falar de Deus, Léo. Mas se depender do grupo de oração Rainha da Paz, as pedras não falarão. Por isso que o meu coração se alegra. Por isso que o meu coração se alegra. Meu nome é Washington, tenho 34 anos, sou casado pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, sou servo do grupo de oração Jesus Cristo, Rei dos Reis, do qual sou fruto também. E lá nesse tempo o Senhor me chama a estar servindo através da pregação e através do ministério de música. E o tema dessa noite é um tema muito propício para o momento que nós estamos vivendo. O tema dessa noite é a atitude que nos impulsiona no caminho da salvação. A atitude que nos impulsiona no caminho da salvação. E você que está em casa, não tem desculpa para dizer que esqueceu a Bíblia, porque com certeza essa Bíblia está aí do seu lado ou na cabeceira da cama. Então tira a poeira da Bíblia e pega ela em nome de Jesus, meus irmãos. Lá em Lucas 10, 25 a 37. É uma palavra muito conhecida, mas quando eu preparava essa pregação, o Senhor movia em meu coração um olhar diferente de todas as vezes que eu já anunciei essa palavra. O Senhor começava a mover em mim um olhar, um discernimento diferente sobre o que Jesus queria quando contou essa parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, irmãos. É evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. E a palavra vai dizer: levantou-se um doutor da lei, e para pô-lo em prova, perguntou: mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou para Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que os despojaram
e depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente pelo mesmo caminho passou um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atuou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e colocou sobre a sua própria montaria e levou a uma hospedaria. Lá ele tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele. Quanto gastares a mais, na volta eu te pagarei. E aí Jesus perguntou para aquele doutor da lei: qual desses 3 parece ter sido mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus olhou nos olhos daquele doutor da lei e disse: vai e faça tu o mesmo. Palavra da salvação. Meus irmãos, para entendermos essa noite o que Jesus quis dizer profundamente usando essa parábola, precisamos entender um pouco mais do contexto, porque eu poderia chegar aqui e falar que aquele samaritano é Jesus, aquele homem caído é o pecador, e Jesus cura as nossas feridas. Mas Jesus, ele não queria simplesmente mostrar isso. Jesus, ele queria nos impulsionar. Jesus queria impulsionar o coração daquele doutor da lei que indagava o mestre, para impulsionar aquele homem a ser verdadeiramente um seguidor das palavras dele. Então nós temos que entender, e para compreendermos melhor o que Jesus queria dizer, nós temos que entender o que era Jerusalém naquela época e quem era Jericó naquela época. Jerusalém, lugar santo. Jerusalém era a cidade da promessa. Jerusalém era o local onde eles iam para adorar a Deus. E Jericó foi aquela que foi amaldiçoada por Josué. Aquela que Josué falou: maldita és tu, Jericó. Aquele que tentar te erguer novamente, perderá o seu filho primogênito no início da construção. E quando colocar a última porta, perderá o teu filho caçula. Essa era Jericó. E o Espírito Santo nos leva a entender que aquele homem que era um judeu, apesar de não dizer na palavra de qual origem era aquele homem caído, mas os estudos nos dizem que ele era um judeu, sim. Ele estava saindo da graça de Jerusalém e descendo a Jericó. E o Espírito Santo nos leva a entender que aquele homem talvez estava ao lado de Deus em adoração, mas por qualquer motivo da vida ele se inclinou e foi em direção ao pecado. Por qualquer motivo da vida, ele saiu da Santa Jerusalém e se direcionou a Jericó, lugar de pecado, lugar de maldição. E uma vez que nós saímos da presença de Deus, nós estamos suscetíveis a cair nas mãos do inimigo. E uma vez que nós nos entregamos, irmão, nas mãos do inimigo, ele faz o que quer das nossas vidas. Ele arranca os nossos carismas, ele arranca os tesouros que Cristo nos entregou e nos deixa jogado. Então entende? Porque na palavra enfatiza tanto essa Jerusalém e essa Jericó. Talvez você hoje está na Jerusalém, ao lado de Cristo, mas veio essa pandemia e você desanimou e blasfemou contra Cristo e falou: Senhor, onde está tu? E você talvez está nesse momento no meio do caminho, mas nessa noite Jesus, ele quer te encontrar. Nessa noite Jesus, ele quer se aproximar de você, meu irmão, e você tem que tomar posse. E ele quer te trazer de volta. E adentrando mais profundamente, nós vimos que a palavra, ela diz, é muito claro, que o sacerdote vinha pelo mesmo lugar. E o discernimento que Deus me falava é que muitas vezes nós somos sacerdotes da nossa comunidade.
E muitas vezes nós também, como servos de Deus, nos deparando, fazendo o mesmo caminho. Não é verdade? Porque a palavra vai dizer, aquele sacerdote vinha pelo mesmo lugar. E Jesus queria dizer isso, que não é porque nós estamos na igreja, porque aquele doutor da lei era conhecedor, e ele não sabia o que era realmente amar. Ele não sabia o que deveria fazer para poder alcançar, e ele era um doutor da lei. E muitas vezes nós estamos como esse doutor da lei, e nós estamos com venda nos olhos, caminhando rumo a Jericó, e achamos que somos puros. Porque aquele homem que estava caído, ele era judeu igual o doutor da lei. Só que, não vou adentrar na história para explicar melhor sobre isso, mas aquele homem também era um conhecedor da palavra, mas por algum motivo da vida se deixou cair. E vai dizer também que o levita, Léo, passava pelo mesmo caminho. Então, irmão, essa palavra é para nós servos, para mim, Washington, pregador, que muitas vezes deixo de estar em Jerusalém e me direciono a essa Jericó. E aí a palavra vai dizer que um samaritano, que era visto como impuro, e o interessante é que você pegasse a leitura, na leitura não vai dizer que o samaritano passava pelo mesmo lugar, não, vai dizer que esse samaritano estava viajando e encontrou aquele homem caído, e Deus revelava em meu coração, que esse samaritano não estava ali por acaso. Quando preparava essa pregação, o Senhor mostrava no meu coração que esse samaritano, ele estava retornando de Jericó rumo a Jerusalém, porque ele já havia sofrido um renovo em teu coração. Ele já tinha encontrado com esse Cristo que é amor, com esse Deus, com esse Espírito Santo. Então aquele samaritano que outrora era visto como um impuro, ele com certeza teve um encontro especial com o Espírito Santo, ao ponto de ver naquele irmão caído a presença de Cristo, e ele se comoveu, e ele se inclinou, e é isso que o Senhor nos chama essa noite, é isso que o tema desse grupo de oração, a atitude que nos impulsiona a um caminho da salvação. Quando nós nos colocamos diante do nosso irmão com amor, com caridade, Cristo vai dizer que essa é a receita para conquistar a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, se você por algum motivo pensou em sair dessa santa Jerusalém, que é a presença de Cristo, e por algum motivo, se você hoje está dando passos a Jericó, eu te convido, em nome de Cristo, erga a tua cabeça, deixa Jesus que se inclina, curar as suas feridas, deixa Jesus colocar sobre você esse vinho, esse óleo, deixa Jesus curar, meu irmão, deixa Jesus te levantar. E Deus botava no meu coração que essa atitude não é somente daqueles que vão de encontro a esse irmão, mas aquele que está caído precisa de atitude também para se erguer, porque não é fácil. E se você está caído, se você está enfermo, se deixa apaixonar por esse Cristo que te estende a mão. E se você que está de pé, deixe Jesus agir no teu coração, para que você possa ter o mesmo amor de erguer esse irmão que está caído, porque muitas vezes nós encontramos pessoas caídas dentro de casa, e nós passamos por ela na sala, entramos dentro do nosso quarto, nos trancamos e ficamos nas redes sociais, e o nosso marido está lá caído no chão, querendo uma atenção, e nossa esposa está lá jogada no canto da sala, querendo uma atenção. Seja Jesus na vida dessa pessoa. Coloca a mão no teu coração nesse momento, vai deixando Jesus agir no teu coração, e o Senhor me revela que pessoas estão sendo tocadas nesse momento. Deixa Jesus te curar, deixa Jesus te lavar. Retorne para Jerusalém, abandone Jericó. E se você está caído, tenha a atitude de se levantar, se impulsione a Cristo. E se você está de pé, se impulsione a erguer a mão para aquele irmão que está caído. Amém. Seu amor